E eu vi que a senhora estudou em colégio católico, né, teve a formação católica, é minha colega jornalista. Sim. Então eu queria saber em que momento essa missão de levar essa palavra espiritual chegou na sua vida e como isso se desenvolveu e se tornou, pelo que eu entendo, o seu propósito, né, o sentido da sua vida. Eu acho que eu tive um questionamento filosófico, espiritual desde muito cedo. Com 11 anos de idade, eu lembro tendo um diálogo com a minha mãe, eu estava brava com ela, eu falei, mamãe, como é que a gente pode ficar com raiva da pessoa que a gente mais ama? A gente, nós éramos muito próximas, né? E eu estava muito brava com ela, estava com raiva dela. Eu falei, como é que é possível isso? Se eu amo você, por que eu te odeio? E conversamos, eu falei, começou a surgir questões desses antagonismos da nossa mente e do nosso espírito. E comecei a ler. Com 9 anos de idade, eu comecei a ler tudo que tinha em casa. Tinha Essa de Queiroz, Machado de Assis. Então, eu fui lendo todos os livros que tinham lá e comecei a ir para as livrarias e comprar material, porque eu tinha uma questão muito grande. A minha mãe era uma poetisa e ela declamava poesias muito existenciais. Então, desde criança, começou... Pensamento filosófico. O pensamento filosófico já estava lá crescendo. E aí eu começo a ir atrás. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, que era o vespertino do estado de São Paulo. E fui ser repórter da Geral. E aí você entra em contato direto com a dor do mundo. Sim, o jornalismo... Não é? É. E dói. Sim. Porque nós somos seres sensíveis. Sim. Né? Então, tudo que estava acontecendo, eu estava numa época que 68, 69, 70, então tinha um governo militar, tinham pessoas desaparecendo. Sim. Eu lembro uma vez que eu tive que telefonar para uma senhora que disseram para mim, faça o boneco do marido dela, que acabou de ser assassinado, ele era segurança num banco. Então, tinha grupos, né, revolucionários que iam lá e matavam, assaltavam bancos. E eu ligando para essa senhora... E dizendo para ela, escute, como é que é seu marido, como é que ele é, o que ele gostava. E ela começou a falar assim, mas por quê? E quem deu a notícia da morte do marido para ela fui eu. Falei, nossa, é muito doloroso isso. Sim. E na casa das pessoas muito carentes, que faziam feijão numa latinha de leite em pó, num fogareiro pequenininho, né? E ao mesmo tempo, no dia seguinte, vai entrevistar a rainha da Inglaterra, que estava em Brasília. Então, você vê essas diferenças, essas dualidades. Sim. E eu comecei a pensar, será que não existe um meio de encontrar mais equidade no mundo sem violência? Porque havia muita violência, como agora existe. Por que tantas guerras? Por que estamos investindo tanto em mísseis, em tanques de guerra, equipamentos militares, com tanta gente passando fome, necessidade? Quer dizer, como é que a nossa mente humana, ela pode ficar tão pequenina e dizer, isso é meu, eu vou lutar e matar por isso? Não, não tem nada pelo qual matar ou morrer. Então, a minha perspectiva no jornal, nessa época, era um questionamento muito grave. Porque estávamos vivendo uma coisa parecida com o que a Venezuela está vivendo agora, né? Sim. O povo na rua, brigando, sendo preso, apanhando, né? Eu falei, você deve ter outra maneira de ser no mundo. E nisso me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Eu não fui à Califórnia, mas tinha textos no arquivo do jornal. Sim. E eu comecei a pesquisar. E havia grupos Zen. E os grupos Zen budistas já viviam de forma alternativa. Sem agrotóxicos, sabe, reciclando, tudo que hoje nós achamos que é tão bom. Isso, nossa, 50 anos atrás, né, 60 anos atrás. Falei, nossa, que gente bonita, o que é isso do Zen? E na Guerra do Vietnã, tinham monges que se queimavam em praça pública. Eles chamavam a imprensa, sentavam em meditação com a perninha cruzadinha assim, jogavam gasolina no corpo e acendiam um fósforo e ficavam sentados sem se mover. Falei, que controle é esse? Será que a gente tem essa capacidade de autocontrole, de aguentar? Isso era um manifesto, uma manifestação. É contra a guerra. Parem a guerra. Veja que isso aqui é medonho. Sim. A gente se imola vivo para vocês pararem a guerra. Sim. E deu certo, né? Porque a guerra acabou parando. Não só por causa deles, mas por várias razões. E isso chamou muito a atenção do mundo. Sem dúvida. Então, eu falei, não, mas o que me chamou a atenção é o controle. Que controle é esse? Você está em chamas, você fica quietinho? Nossa! E os Beatles, que eu tinha uma apreciação pela comunicação de massa. Né? Que a gente que é comunicador, sim, pensa, como é que esses carinhas conseguem tocar o coração de tanta gente no mundo inteiro? Você vê, são clássicos. Num período sem rede social, pois então, sem aplicativo de áudio, né? Era bem mais difícil a música chegar, sim, entre as nações. E eles foram meditar na Índia. Eu falei, nossa, são pessoas que eu considero muito inteligentes. E se eles meditam, o que é a meditação? E aí que eu fui procurar.
Comecei a fazer meditação, eu tinha me mudado para Los Angeles, falei, nossa, que maravilha.